Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos amados e amadas do Senhor, eu quero te convidar nesse momento a você trazer cativo os seus pensamentos ao Senhor. Feche seus olhos agora. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Deus palavras de gratidão, palavras de amor. Você já elogiou uma pessoa? Comece a elogiar a Deus. Fala: Senhor, eu te amo. Fala com Ele: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Começa a falar com Deus, começa a agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, que Ele vai fazer. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, para que o Senhor derrame, Senhor, sobre a Tua igreja, Deus, o Seu poder, Senhor. Senhor, nesta noite, Deus, enche-nos, Senhor, com a Tua presença. Deus, derrama sobre nós o fruto do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós, Deus, Senhor, paz, bondade, alegria, amor, paciência. Deus, Senhor, derrama sobre a Tua igreja, Senhor, esses dons, Senhor. Não porque nós merecemos, Senhor, não porque somos dignos, não, Senhor. Digno é o Senhor, mas Deus, pedimos a Ti, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu favor imerecido. E isso é, Senhor, favor imerecido é quando, apesar de todos os nossos esforços, Senhor, nós não conseguimos, mas mesmo assim, o Senhor dá, o Senhor derrama, o Senhor abençoa, o Senhor dá livramento, o Senhor faz o movimento. É imerecido, nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor faz. Aleluia. Deus, isso é graça, graça de Deus. Derrama, Senhor, Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Deus, Senhor, nesta noite, Deus, esta noite de quarta-feira, Senhor, esta noite simples, comum, Deus, mas que essa noite seja uma noite, Senhor, cheia da Tua presença, Pai. Senhor, que nossos louvores, nossa adoração cheguem ao Seu trono que está no céu, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Boa noite, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade. Deus, a casa é Sua, Senhor. Aleluia. Passeia, Senhor, enche-nos, fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, amém. Verdade.
Quero dizer para você nesta noite que Deus é contigo. Quero dizer para você nesta noite que o Espírito Santo, Ele está com você. Eu quero dizer para você nesta noite que o Espírito Santo é uma pessoa, é o Deus vivo. E o desejo dele é falar contigo. O desejo dele é que você fale com ele. O desejo do Espírito Santo é que haja um relacionamento íntimo, profundo com você, meu amado irmão e minha amada irmã. No livro do profeta Isaías 61, a partir do versículo 1, está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ah, Deus, Senhor, que nesta noite, como já foi falado aqui, que o Teu Espírito, Senhor, nos encha de tal forma, ah, Deus, que venha, Senhor, uma intrepidez, Senhor, algo sobrenatural sobre as nossas vidas, assim como o Senhor fez
com o apóstolo Pedro, a Deus, no dia de Pentecostes, a Deus, porque ele levantou-se, diz a palavra, com intrepidez, isto é, Senhor, com ousadia, com força, a Deus, com coragem, Senhor. Derrama sobre nós essas coisas, para que no tempo certo o Senhor use a nossa boca, Senhor. A Deus, para fazer tudo aquilo que aqui está escrito, Pai. No nome de Jesus. Amém. Repete assim comigo, igreja. Amado Deus, nesta noite, nós queremos dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que se faça valer a Tua vontade em nossas vidas, e não a vontade do homem, mas que prevaleça o Espírito Santo sobre nós, para a honra e glória de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Deus
primeiramente é nossa alma. A nossa alma tem que estar livre para adorar. Eu sei que você vem da rua, vem do trabalho, vem cansado, e a nossa alma, mas não é Jung, não é Freud. Não precisa entender, precisa se libertar daquilo que tenta impedir que a gente possa entender e ouvir a voz e a palavra de Deus. Então a nossa alma tem que estar louvando e adorando ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Pode sentar um minutinho, amados. Amados, é importante isso. É muito fundamental. Nós estamos começando a primeira quarta-feira do ano. Não é isso? Acho que é, né? Porque foi dia 31, quarta-feira passada. E o que nós temos que buscar, amados? Né? A gente sempre, o pastor sempre tem que estar pedindo algo de novo para a nossa vida, mas que não é novo, é antigo, é velho, não é velho, não pode chamar de velho, por isso que eu não gosto de chamar de Velho Testamento. Fala assim, não é Velho Testamento, é antiguidade, é Antigo Testamento, amém ou não amém? Sim ou não? É porque não é velho, porque ele não está envelhecido, ele está renovado. E quem renovou o Antigo Testamento foi Jesus Cristo, o Espírito Santo, que renova dentro de você e que faz diferença de tudo aquilo que aconteceu no passado, para que trazer e transportar para dentro de você uma fé inabalável. Fala, uma fé inabalável. Uma fé que não inabala. Eu quero falar com você nessas quartas-feiras, mas sobre esse assunto. Nós vamos estar aqui revezando para falar sobre fé. Amados, textos característicos, textos que são jargões, mas que representa muito para mim e para você. Um está em Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é o que? Impossível. Então a gente tem que adquirir fé. Amém ou não amém? Então tem que ser um ano que nós vamos ter que ter fé. Buscar a fé. Amados, a fé, ela também é um dom, mas não deixa de ser uma busca. Se não tivermos fé, eu estava lendo um texto hoje no meu TSD. O que é TSD mesmo, hein? Tempo sozinho com Deus. Vocês já fizeram isso? Eu vou perturbar muito vocês. Que a gente, quando ora tempo sozinho com Deus, você fala com teu pai. Você chega para ele e você esclarece. Hoje eu falei com ele, eu chorei, conversei bastante com ele, falei tanta coisa para ele, porque ele sabe de todas as coisas. A gente vê as notícias da televisão do mundo, essas péssimas notícias, é só porcaria que a gente vê na televisão, é só nojeira, e a gente esquece das boas notícias, né? Então, a gente tem que buscar aquilo que traz fé para dentro do nosso coração. Nós tivemos um ano aqui, como eu estou falando desse ano agora, e eu cheguei a me dar esse ano que passou, né, nós falamos muito de esperança, também é uma coisa que tem que ter, né? Nós falamos em Lamentações 3:21, que diz o quê? O que eu tenho que colocar em minha memória?
trazer, né, em minha memória aquilo que me pode dar esperança. Agora eu vou trazer coisas que me dão desesperança? Não posso, então tem que estar sempre esperançoso, né? E esperança, e até o mundo diz, a esperança é a última que morre, não é isso? Está certo, é isso mesmo. Então a fé, amados, é algo que a gente tem que estar semeando, é um dom, mas ao mesmo tempo ela precisa da busca. A busca é fundamental, né? Porque a fé, ela vem através de quê? Romanos 10:17 diz o quê? Tá, botaram aí não, né? A fé, 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na outra versão, a fé vem pela pregação da palavra de Deus, né? E eu estava lendo um texto agora que eu voltei ao que eu entendi hoje no meu TSD, vou voltar ao meu TSD, Tempo Sozinho com Deus. E o texto foi um texto difícil, né, de se ler assim, e no final ele fala o seguinte: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Aí eu entrei nesse viés. Será que eu vou encontrar fé na terra? Por que ele falou isso? Porque vai haver um desgaste na fé. E isso ele falou há 2000 anos atrás. E esse desgaste aumenta cada vez mais, que nós somos distraídos, que nós deixamos a nossa mente, a nossa memória, ficar captando coisas que divergem aquilo que Deus quer que fique com você. Eu fiquei assustado, falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar a mente do povo para que possa não se distrair com essas coisas desse mundo. Então nós vamos fazer um trabalho de quarta-feira, eu quero falar sobre fé, sobre os atributos da fé, sobre o que desvia isso da fé, né, amados? É uma coisa de importância tremenda, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente não pode deixar que essa fé venha se esvaecer, sumir, desaparecer. Não, essa fé ela tem que estar acendendo cada vez mais. É como uma chama que está no meu altar, ela não apaga, como Levítico diz, ela tem que se acender continuamente. A gente está acendendo essa fé, e a gente se distrai, a gente sofre situações na nossa vida que a gente começa a ficar desesperançoso, ficar triste, abatido. E eu preciso disso. Se eu preciso, acho que você precisa também. Não, pastor, estou com a fé lá em cima, tá? A fé vem pelo ouvir, mas ela tem que ser renovada. Nós temos que estar trabalhando com essas notícias, amém? Então é importante que nós trabalhamos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que Deus me reportou lá a princípio sobre a fé foi quando o povo entrou na terra prometida. Aí ele falou algumas coisas de Deuteronômio, em vários textos aqui. A gente vai ler um texto aqui agora, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18, versículo 9. Pode ficar assentado mesmo. Hoje eu vou deixar vocês sentadinhos. Você sabe por que a gente fica em pé? Às vezes ficar em pé não é nada, porque quem vai falar é Deus, não sou eu. A gente, quando uma autoridade fala, a gente, né, se levanta. E também porque é um costume metodista, né? John Wesley tinha esse costume de fazer e ficar de pé. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Procurem ouvir a palavra, prestem bem atenção, não se movimentem, não saiam para beber água, não saiam para fazer pipi, faz tudo, fica na presença do Senhor. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, ou feiticeiro, ou encantador, ou necromante,
praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, teu Deus, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Então sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Olha para mim, amados. Então aqui Deus está dando uma advertência severa para o povo que possui a terra, né? Nós estamos possuindo a terra, mano. Nós estamos ainda em conquista da terra, não da terra física, mas dos homens que habitam na terra. A igreja foi chamada para salvar vidas por reino de Deus, libertar os cativos e oprimidos. Isaías 61 diz, né? Eu vi, o Espírito do Senhor me ungiu, né? E Jesus repetiu isso em Lucas capítulo 4. O Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos. Dar vista aos cegos é tirar as escamas dos olhos, como é que saíram as escamas do apóstolo Paulo. Amém? Não, amém? Vocês estão entendendo, mas se não estiver entendendo, levanta a mão que a gente faz escola dominical. Mas o que acontece, amado? É necessário que nós possamos entender o que Deus está falando aqui, para que nós não possamos estabelecer nossa postura, nossa vida do dia a dia, diante dessas situações do povo e dos costumes dos povos que a gente tem, né? Uma das coisas que me saltou muita atenção também, que eu pesquisei, né, sobre isso, eu falei, por que se fazem muitas festas do ano novo, de virada de ano, nas praias, né? Ah, pastor, mas é que os fogos na praia ali fica melhor para soltar fogo. Mas antes disso, antigamente não tinha esse costume de soltar fogo, não. Era outra coisa. Eu lembro que eu não ia à praia dia primeiro, não podia ir à praia porque estava toda suja. Hoje em dia já limpam, é obrigatório limpar tudo, fazem uma faxina, mas era muita coisa e porcaria de sacrifícios que se faziam na praia. Interessante, né, mano? E se você for ver, eu tive uma experiência no passado, quando eu trabalhava na Missão Shekinah. Eu era um missionário da Missão Shekinah e a gente trabalhava com batalha espiritual, com libertação, né, com muito desenvolvimento dessas entidades que faziam parte, né, da vida das pessoas, que oprimiam, né, as pessoas. Estou falando de religião, estou falando de entidades que são, né, ruins, né, que fazem mal, né? Então, essas entidades eu trabalhava e também comecei a estudar também Efésios, sobre os principados e potestades, regiões locais, aqueles livros que falam sobre, que nem aquele livro do Frank Peretti, né, que fala o Deus tenebroso, como é que é? Este mundo tenebroso, não sei se vocês leram. Então fala muito de principados e potestades, que regiões que são oprimidas, em virtude de quê? De muitas entidades estarem ali, dominando as pessoas, influenciando as pessoas. E aqui a gente vê que há uma batalha, e essa batalha é uma batalha espiritual, e que nós temos que rechaçar isso. Então começamos a estudar e nós fazíamos incursões. A gente entrava nos carros e orava, ia para determinados lugares. Eu parei aqui, antes de vir para ministrar aqui, ser pastor aqui, e nós paramos ali no Mirante ali, e começamos a orar. E nós tivemos uma visão de uma serpente enorme. Eu lembro como se fosse hoje, a serpente, ela só aparecia aquelas curvas da serpente dentro da água. Aqui nesse mar aqui, só a curva das serpentes. E a cabeça dela estava longe, né? E nós ficamos estudando, inclusive um dos textos que nós vimos foi Isaías 27:1. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará Leviatã, a serpente veloz, Leviatã, a serpente sinuosa, e ele matará o monstro que está no mar, né? E um mar tem algumas, né, religiões falam de uma entidade, né, de sempre isso. E justamente, amados,
é onde se configura justamente a festa desse final de ano para virada, e muitas pessoas que vão lá também, você sabe, agora fazem na parte da manhã, na parte da tarde. Então, até isso traz uma certa influência, porque o inimigo, ele é astuto, não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Então a gente tem que estar fugindo de coisas espirituais malignas para não tentar nos contaminar, porque é fácil. Pastor, eu sou servo de Deus, o maligno não me toca, eu posso comer até uma comida de despacho. Você vai comer comida de despacho? Eu não. 1 Coríntios capítulo 10 se fala da consciência. Se falaram que esse objeto é consagrado, você evita de comer. Não estou falando que você vai chegar e fazer tudo que é contaminado. Mas falaram que a maionese é réu, mas é réu, é inferno, meia, homem do inferno. Não, isso aí não, isso é um sobrenome alemão. Nós pregamos até no Natal aqui, árvore de Natal. Se você comprar uma árvore de Natal, a árvore de Natal é sua, não é do diabo. Misericórdia. Então pregamos até o contrário sobre isso. Mas uma coisa é certa, também não devemos deixar que a nossa fé seja envolvida com certas coisas. Porque eu já vi pessoas de igreja, né, soube agora há pouco tempo de uma pessoa que frequentou essa igreja aqui, né, que falou, poxa, está nos caminhos de outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Eu fiquei, não, como é que a pessoa pode mudar tanto assim? Né? Porque se você deixar as coisas penetrar, mas nós temos que perseverar até o fim. Então eu estou fazendo coisas para que a gente possa se afastar das coisas que não agradam a Deus. Não estou falando para ser radical, que eu não sou radical, tá? Eu dou liberdade, eu acho que a pessoa tem direito, tudo. Agora, se você tem uma coisa que você vai se misturar, você vai, pastor, mas eu vou a uma balada, porque na balada lá eu vou mas eu vou salvar vidas. Mentira, às vezes é mentira. Eu vou me envolver com certas coisas. Não, eu vou beber uma bebida porque eu sou abstêmio de bebida. Abstêmio total. E o metodista também é abstêmio de bebida. Eu não vou beber de jeito algum, porque eu não quero tomar parte disso. Sendo químico, eu sei que uma gotinha de álcool, uma coisinha de álcool é uma influência que pode se fazer numa célula. Pode se fazer algum, mas você pode afetar alguma coisa dentro do meu organismo e alterar alguma coisa. Eu não quero me contaminar com as coisas desse mundo. O que Deus fala para isso é não se contaminar, não se envolver com as coisas desse mundo. Tomar cuidado para você não ser envolvido, que acaba isso puxando a gente e a gente vai ser carregado como uma correnteza do mar. Você já viu que o mar fez isso agora há pouco tempo, no próprio dia 31, enlaçou pessoas e levou para dentro do mar e afogaram pessoas? É como se fosse uma serpente que puxa a pessoa, que enrola a pessoa e que traz a pessoa. Então, o que eu trago para a igreja, o que eu estou trazendo sobre fé, é que a gente deve se abster de certas coisas que tiram a nossa fé, que tira da nossa mente a verdade de Deus e transforma em pode ser, não tem nada a ver. Pastor, peraí, não é bem assim também. Eu tenho que vir à igreja todo dia? Não tem que vir não. Mas você faz a sua devocional na sua casa, você tem o TSD, você fala com Deus, você estuda a Bíblia, você decora versículos, você conhece alguns versículos da Bíblia, você consegue fazer relações de versículos do Antigo e do Novo Testamento. Você vai perguntar a uma pessoa, você faz um questionário que se faz, a pessoa não sabe nem uns livros da Bíblia. Não estou falando por conhecimento não, mano. Que eu falei porque nós temos que ter envolvimento com Deus. Não é só ter mesmo, eu tenho Deus porque eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, fui batizado do Espírito Santo, eu falo em língua. Não, meu irmão, não é por isso não. O amor está muito mais acima disso. Isso tudo é como um símbolo que retine, diz Hebreus, 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Nós temos que nos envolver totalmente com o Espírito Santo e não deixar que as coisas contaminadas venham até mim. Aqui no versículo, capítulo 7 de Deuteronômio, também fala um texto. Fala assim, queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. E nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês. Nem cobiçar o ouro envolvido nas imagens de escultura. Eu fiquei assim, como é que pode ser isso?
Eu lembro uma vez, meu irmão é um homem de Deus, Jorge, né? Ele, uma bênção de Deus. Uma vez ele veio do Rio de Janeiro, ele estava logo no princípio da conversão, e ele lembrou de uma coisa, e ele tentou suicídio na ponte. Ele ficou descobrindo o que era aquilo, o que é aquilo, e eu fui orar com ele na casa dele, já tem muitos anos. Ele lembrou que a aliança que ele fez para o casamento dele era de uma imagem de ouro que era para ele, que era para ele, que aquilo ali era um protetor dele. Ele era para ele, ele falou, eu não quero dizer, entendeu? Tem alguma coisa no meio, mas são armadilhas que quando você cobiça alguma coisa que não é sua, mas cobiça alguma coisa que é do diabo, logicamente pode te influenciar na sua fé. Então, já que ele estava, e eu posso ter, eu vou ter problema, eu comprei, acabou, eu ganhei, o que eu posso fazer? Mas existem pessoas que não têm condições de ficar com uma determinada coisa e de repente se envolver com essas coisas e ter a mente. Eu vejo pessoas que estavam na igreja buscando Deus de uma tal forma, de repente se desvirtuam do caminho do Senhor assim de uma hora para outra, e a gente não entende por quê. A pessoa era tão crente, tão fiel. Mas por quê, amados? Porque são armadilhas. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês. Eu citei esse exemplo, mas não quero tomar isso como uma praxe não tem nada a ver, mas é o risco que a gente tem de cobiçar coisas, de fazer coisas que não agradam a Deus, como costumes dos povos do mundo, como enganar, como corrupção, como levar vantagem em tudo. Eu quero levar vantagem, pastor. São coisas e costumes do mundo também. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para dentro da sua casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Então são certas coisas. Ai, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia, bota para mim aí, Atos capítulo 19, amados, Atos 19. Atos capítulo 19. Eu estou citando texto para vocês estudarem, tá? Não confio no pastor não, estuda. Lê a Bíblia, pergunta, pesquisa. Atos capítulo 19. É versículo. Deixa eu ver aqui, eu fugiu. Assim, ó. Vamos ler os versículos 16 em diante. 16 não, 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, Atos 19, 17. Amém? Acharam? Atos, está aqui na tela, aqui já, deve estar aqui na tela. Atos 19, 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram e vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas
reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou que se montavam 50.000 denários. Então, muitos que haviam praticado artes mágicas, né, queimaram os livros, né, e isso é uma coisa que foi, não fala nem de esculturas, de mágica. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com certas coisas que nos afastam da direção de Deus. Eu não vou usar coisas que são abomináveis ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, ele fala muito bem sobre a contaminação e sobre a idolatria. Você não pode comer na mesa do Senhor e se contaminar na mesa dos demônios. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 10 também. Eu vou abrir aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 10. Sobre a idolatria. Versículo 14, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosa, julgai vós o mesmo que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, pois, Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que essas coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios, mas podeis beber do cálice do Senhor e o cálice do demônio? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém, queridos? Eu estou falando coisas que divergem e atrapalham a nossa fé. Nós temos muitos costumes do povo do mundo que a gente deve evitar, né? E inclusive calendário. O calendário do mundo é uma coisa, o calendário de Deus é outra coisa. Dia 31 eles colocaram o dia dos demônios, aí, dia das bruxas. Nós sabemos que foi uma data importante, que foi o protestante, o dia do protesto de Lutero, né? 31 de outubro. Parece uma coisa proposital ou não proposital. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje, mas não vou tomar muito tempo de vocês, que a gente já vai encerrar, mas o que eu estou trazendo para vocês é que a gente possa, em nome de Jesus, preservar nossa fé com o estudo, com a leitura da palavra e com a busca do Espírito Santo e com a divulgação da palavra de Deus. Hoje me perguntaram assim, pastor, como é que eu gravo um texto na Bíblia? Puxa, pastor, você fala tantos textos correlacionados sem olhar nada, você tem alguma noção da Bíblia? Você decora? Decoro. Às vezes eu decoro. Não só decoro, como também pratico, como também faço correlações, para que esses textos venham à minha mente e fiquem gravados na minha mente, para esses versículos ficarem parte da minha vida quando eu estou lá fora, para eu saber tomar uma decisão quando eu estou diante de uma situação contrária, e para que eu não venha me envolver com certas situações que o mundo tenta oferecer. Quero ler outro versículo para você, 1 João capítulo 2, versículo 15. Pode botar aqui, 1 João 2,15. Nós temos que entender, amados, que nós temos alguma coisa dentro de nós que foi Jesus Cristo que deu. E deu de uma forma através de sacrifício. 1 João 2,15. Não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que eu trago para a gente, amado, é a gente se buscar cada vez mais a presença. E como eu disse aquele versículo, se você, a fé vai se esfriar, ela só se esfria por uma coisa, quando a palavra sai de dentro de você. A palavra de Deus começa a esvaziar dentro de nós e começa a ser substituída por outras coisas desse mundo. O prazer desse mundo, amado, é muito bom. Quem não gosta do prazer? Quem não gosta de comer, quem não gosta de se vestir, quem não gosta de prazeres de o sexo e tudo mais, o que não é bom?
Tudo que é carnal é bom. Agora, quando você chega, vamos orar, dá sono. Vamos ler a palavra, dá sono. A dificuldade de leitura, pastor, eu não consigo entender. Tudo isso faz parte de quê? De uma distração. Mas se você começar a mudar e pegar hábitos, você vai escovar o seu dente todo dia, meu filho. Porque um dia você decorou que tinha que acordar e escovar o dente. São hábitos de leitura, hábitos de buscar a Deus. Se queremos fazer isso, para quê? Para eu ser um testemunho, para você ser uma testemunha viva. Para que aonde você colocar a planta dos pés, aquele solo é sagrado, porque você é um representante de Cristo, porque a palavra de Deus está em você. Amado, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, mas ele era uma palavra. E ele diz, Paulo fala que você tem que ser uma carta viva. O que é uma carta viva? É uma carta escrita. Uma carta que quem olha para você sabe que alguma coisa de diferente tem. Hoje eu fui no médico, quando a secretária no final estava falando comigo. Ela chegou para mim e falou assim, eu sei que você é um homem de fé. Eu falei, mas como é que ela sabe, né? Eu fico feliz com isso. Mas eu chego em casa e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu preciso de muita fé. Eu preciso de mais. E preciso passar isso para vocês. Que nós temos que trabalhar isso. Nós temos que tirar toda essa contaminação que possa vir, aonde quer que seja, toda a distração que vem para tentar contaminar essa essência que Deus deixou dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Para você combater o bom combate e terminar como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, mas eu guardei o quê? A fé. É isso que ele falou, combati o bom combate, mas ele guardou a fé. A fé é impossível se eu deixar a fé. A fé é a certeza de coisas que eu não estou vendo, amado. Por isso que é difícil, por isso que o apóstolo Paulo no capítulo 12 ele fala, as coisas que a gente não vê, elas são eternas. Então eu tenho que buscar essa presença do Espírito. Por que quando eu adoro a Deus eu tenho que sair da carne? Quando eu vou orar, eu tenho que buscar o Espírito Santo, como diz Romanos 8:26, que eu busco o Espírito Santo. Para quê? Para falar como gemidos inexprimíveis, que não tem expressão dentro da carne, mas é que a vontade de Deus sai da minha boca, que eu não sei orar como convém, que quando eu começo a orar, eu falo, Senhor, eu preciso me libertar disso, eu preciso que minha mulher, eu preciso que meu filho, eu preciso isso, eu preciso aquilo, que haja conversão, que haja aquilo, mas isso está na carne. Agora, quando você começa a buscar o teu Pai próximo de você, você sente uma interação com Ele. E a última coisa, mas que eu quero fechar aqui, divulgar o que eu estou fazendo aqui com vocês, não somente aqui vocês vão sair daqui, vamos fazer o quê? Vamos jantar, pastor, estou com uma fome, pastor, comer uma pizza, tomar uma coca, né? Isso não estou dizendo que eu sou diferente não, amados, mas a carne ela tem um poder muito grande. É interessante que diz que a carne é fraca, eu digo que a carne é forte. Forte para te afastar da presença de Deus. Ela é fraca porque ela cai, ela te derruba. É uma luta constante da carne com o Espírito. Amém, Jesus. E o que Deus está colocando isso no meu coração é para trazer que a fé venha superar. A palavra de Deus é a virtude, é a graça de Deus que entra dentro de nós e faz essa presença, faz esses versículos fazer parte. Mas o que acontece com isso? Eu tenho que praticar minha fé. Praticar minha fé. Como é bom você ver uma pessoa chegar para você e falar assim, pastor, você lembra daquele dia que aconteceu isso, o senhor falou isso, o senhor orou e aconteceu. Como é bom você chegar e falar de uma pessoa de versículos bíblicos, e a pessoa sair dali transformada, e você conduzir essa pessoa no caminho que deva andar, desmamar essa pessoa, como eu falei sobre Ana, quando entregou o filho, Ismael, mas ela desmamou, ela primeiro cuidou, para que ele pudesse permanecer na presença de Deus. É isso que eu tenho que fazer.
O que eu quero é que vocês trabalhem vidas, convertam vidas. Pastor, quem converte é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai fazer esse trabalho se você não puder trabalhar, não fizer isso. Sabe o que vai acontecer, mas quantas pessoas já me falaram isso? Pastor, eu comecei a falar de Jesus para tal pessoa, eu fui em casa que ela me perguntou sobre a Bíblia, eu comecei a estudar mais, comecei a ler mais, comecei a buscar mais, e agora eu estou conseguindo falar, estou conseguindo orar, estou conseguindo melhor. Até a oração, amado, se você pegar os salmos de Davi, são orações. Dependia de Deus. O que eu quero nesse ano, que eu busco e que Deus quer, que a igreja seja uma igreja de fé. E para isso precisa cultivar a palavra de Deus dentro de vocês. Que essa palavra seja enxertada cada vez mais dentro do coração de vocês. Para que vocês tenham certeza das coisas que você não vê, mas sabe que Deus preparou algo novo para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Coloque sua vida diante de Deus. Eu não sei, eu não conheço, né, a vida e o problema de vocês, a luta que vocês têm, mas uma coisa certa, Deus sabe, e Deus escreveu sempre algo melhor. Ele escreve na tábua do teu coração. Hoje você sai marcado, sai selado, mas bate na porta do trono. Aleluia, Jesus. Me vai lembrar que Pedro estava num barco e tinha uma tempestade. Quem é Pedro para andar sobre as águas? Mas a água afunda, vai andar nas águas, você vai afundar. Aleluia, Jesus. E você vai afundar. Mas Pedro falou assim: Jesus, eu também quero andar. Eu fico imaginando que todos que estavam no barco ali ficam olhando para Pedro. Pedro quer aparecer. Do jeito que ele é, ele quer aparecer. Ele quer se despontar. Vai afundar, eu vou rir dele. Mas aí chega ele ali. Vem, Jesus chama, vem você andar sobre as águas. Vem andar em fé. Vem andar no sobrenatural. E Pedro foi, amados, e começou a andar. Mas ele se distraiu e olhou para o mar. Eu falo mesmo, o mar, né, meu, traz ondas. É verdade. E afundou. Agora, depois que afundou, amados, ele voltou para o barco ou não voltou? Eu estava lá.
Eu estava lá. Jesus puxou ele pela mão e ele voltou andando para o barco. Eu estou conjecturando aqui, lógico. Você cair. Ele não deixou Raabe largada naquela terra. Ele não deixou Raabe morando em cima do muro. Ele tirou de cima do muro. Ele trouxe para junto dele, junto para o povo dele. Ele também tirou a Ruth, que era moabita da terra dela, e arranjou um marido, arranjou uma vida nova e se tornou, olha só, a avó de Davi. Oh, meu Pai, Tu és um Deus fiel. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor, fala com o Teu povo, Pai. Não seria, se essa palavra não pode voltar nunca vazia, Pai. Ela tem que surtir efeito no coração dos Teus filhos. Manifesta no meu primeiro, Pai, para que eu preciso desta palavra. Eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua unção. E creio, Pai, que eu nunca vou desistir, eu não quero desistir nunca. Quero permanecer até o fim. Mas eu quero que o Teu povo que ouve a Tua palavra a pratica, para que não seja como um espelho, né? Como você olha no espelho e esquece a sua imagem, mas que venham a praticar ela em outras vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas.
Vamos abençoar os dízimos das ofertas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro. Senhor, que nunca falte. Pelo contrário, Senhor, que o Senhor faça multiplicar, sobejar, Senhor, na tua casa. Levanta, Senhor, homens e mulheres dizimistas fiéis, Senhor. Ah, Deus, para que venham, Senhor, colaborar, sejam colaboradores da tua obra, Senhor, e sobre a vida da tua igreja, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha derramar bênçãos, Senhor, que venham se abrir portas, Senhor. Cuida, Pai, das finanças dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Ah, Deus, que a crise, Senhor, não chegue em nossas casas, Pai, Senhor. Cuida, Senhor, de todos para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Antes de nós orarmos aqui pelas orações, tem uma irmã que está nos visitando. Amém? Qual é o nome da irmã? Ana? Eu amo esse nome. É o nome da minha filha mais nova. É o nome da minha avó. Olha só, que coisa boa. E é o nome da nossa irmã, que é a esposa do pastor aqui, irmã Ana também. Vocês, irmãs que estão perto da irmã Ana, cumprimentem ela, dá um abraço. Aleluia. Amém. Que maravilha. Ana, você já pertence a alguma igreja? Pertence? Qual igreja? Ah, é? Então manda um abraço e um beijo lá para os seus pastores, viu? Diz que o pastor... Ah, tem um mês? Não, mas então, peraí. Aqui. E tua igreja é onde? Eita, olha só, isso é um sinal, hein? Olha, então se você veio morar aqui e se você sentir à vontade, fica aqui com a gente. Congrega conosco aqui, viu? Amém? Amém. Depois a irmã Fernanda vai anotar o seu contato para a gente te passar os dias de cultos, de horários, você, né? Que é domingo, quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, nossos eventos, você ficar à vontade, tá bom? Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, eis aqui, Senhor, diversos pedidos de oração, Senhor, várias petições, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, Senhor, pedidos de cura, pedidos de portas de emprego, pedidos, Senhor, de uma casa, de um carro, pedidos, Senhor, de uma conversão, de um familiar, Senhor, há diversas petições aqui, Pai, e a Tua palavra diz que nós devemos fazê-las conhecer diante do Senhor. Então nós estamos apresentando a Ti, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor opere um milagre, Senhor. A Deus, que o Senhor opere um movimento, que o Espírito Santo do Senhor venha operar um movimento, Senhor, milagroso, Senhor, na vida dos irmãos e das irmãs da Tua casa, porque grande será o testemunho. Aleluia, amém. Glória a Deus. Temos alguns avisos? Não? Temos? Amém? Aleluia. Pode sentar um minutinho, amados. Os avisos que nós temos tivemos uma reunião ontem, né, com o nosso grupo de eventos, já marcando a agenda do ano. E o primeiro evento que nós vamos ter, eu posso passar, né, a pessoa do grupo, eu posso, né, já anunciar já. O primeiro evento que a gente vai ter vai ser no Carnaval. Não vamos fazer retiro fora, né? Inclusive da questão financeira, a gente não tem, né, economizar para poder fazer o melhor. Então, nós vamos fazer um retiro dentro da casa dos irmãos, né? E a primeira casa vai ser no sábado de Carnaval, na casa do irmão pastor Luiz, na minha casa. Então a gente já acertamos o valor. Vai ser R$20 para cada pessoa, para a gente fazer um churrasco, né? E lá a gente vai ter uma programação de igreja mesmo,
né? E uma parte também de confraternização, de oração, uma parte de... Ou seja, vamos fazer uma programaçãozinha legal para que vocês estejam no carnaval congregando, né? Falando da palavra, estando com a palavra de Deus. Então, a minha casa é em Itaipu, né? Como eu falei, em Itaipu, mas eu creio que dá para vocês irem tranquilo, né? Pegando carona, os carros vão. E vai ser no sábado, eu não lembro do dia de carnaval, se é dia 7, 6, eu não sei. É em fevereiro, eu sei, 17, eu não sei bem. 15, né? 15 de fevereiro nós estaremos. Aí, pastor, sábado é lá em casa. E na terça-feira, na casa da nossa irmã Luciana. Também já conversei com ela, já está tudo certo. A gente vai fazer uma mesma programação. No domingo, nós temos uma missão que é vir na igreja de manhã. Não vamos fazer culto à noite, vamos fazer culto pela manhã. À noite a gente não vai fazer, mas vamos fazer um evangelismo. Não foi isso que acertou? Me ajudem aí. O evangelismo será quando? Domingo. Quer falar? Pais amados, sobre os dois eventos de sábado e segunda-feira, será colocado duas listas, ok? Por quê? Porque às vezes o irmão, ele trabalha no sábado, não vai dar para ir, mas terça é feriado, ele vai querer ir no feriado, e vice-versa, ou vai nos dois. Então, por quê? A gente precisa de saber da lista para saber a quantidade de irmãos, o que vai ser arrecadado, amém? Ok? Fora a parte isso, esses R$20 vai ser para comprar a carne, uma sobremesa e refrigerante. E a gente vai colaborar, não com tanta coisa, com uma farofa, um molho à campanha e um arroz. Basicamente isso. Então, é bem tranquilo, tá? Para terça-feira é a mesma coisa. Então, vão ter duas listas, uma de sábado e uma de segunda, ok? Perdão, de terça. No domingo, que o pastor falou, vamos ter somente o culto da manhã, 9 horas da manhã. Não tem escola dominical, é uma mensagem, uma palavra. E o melhor, depois disso nós vamos fazer o evangelismo com um copo de água. Nós vamos aproveitar que é o período de carnaval, a cidade vai estar bem movimentada, mas a gente não vai fazer aqui em frente à igreja não. Houve uma mudança de local. Nós vamos fazer no ponto de ônibus, ali final, onde as pessoas estão chegando, estão saindo, e a gente vai montar uma base que o pastor Luiz vai conversar com a Flávia e Fabiano. Eles moram justamente naquela rua em frente ao canal, para nossa base com os copos de água serem ali, ok? E aí a gente vai lá, abastece, vai falando com as pessoas, e a gente entendeu que é muito mais, assim, você fica mais no tete a tete do que ser naquela velocidade aqui na porta da igreja e não criar nenhum tumulto no trânsito. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Se você não tiver compromisso, estou fazendo aqui um apelo para você que nos assiste, para você que está aqui, venha participar. Eu acho que é uma grande oportunidade de nós evangelizarmos, estar mais perto das pessoas, vamos estar identificados. De repente a gente vai ali, vai abordar alguém, vai anotar o nome dela, ou o telefone, se for morar aqui perto. Pastor, vai ter gente fora, vai, a gente prega para quem é de fora, para quem é de dentro, não tem problema. Mas eu acho que vai ser de uma efetividade muito melhor, e por conta do período também que a gente vai estar vivendo, levando o evangelho no carnaval. Olha só que interessante, né? Amém? Glória a Deus. Acho que é a primeira vez que a gente faz um evangelismo no carnaval. Vai ser, eu creio que é um marco para a gente, vai ser muito bom. E vamos estar, né, com camisas, vamos estar e vamos falar com as pessoas, né? Lógico que a gente não vai insistir com ninguém, temos cuidado, vamos estar preparados. Eu quero até fazer um jejum para a igreja, para a gente poder fazer e sair na rua com a armadura do Senhor, e não com a armadura que a gente está. O pastor vai orientar, assim, a gente não está aqui para, não é pela força, né? Ninguém pode ser forçado a nada, mas tendo a oportunidade da pessoa receber, está indo para a praia, pegar, né, receber um copo de água, ou saindo, é uma grande oportunidade de abordagem e poder falar.
Amém? Aleluia. A último aviso que eu quero trazer para vocês, hoje eu tive no médico, né, no cirurgião, para fazer a minha avaliação, né, e depois do último exame que eu fiz. E o exame foi que o médico disse que eu tenho que fazer uma cirurgia. A resposta foi que é uma sugestividade que dentro do que ficou, o resquício que ficou dentro, depois da quimio e da radioterapia, existe uma sugestão de o câncer estar ainda em vigor ali, entendeu? Só que a minha cirurgia não vai ser uma cirurgia evasiva por aqui, vai ser uma outra, vai ser por trás, com menos evasibilidade. Mas o certo seria cortar tudo, arrancar tudo e tal, mas em virtude das minhas condições físicas, das comorbidades que eu tenho, não será muito arriscado e a conclusão será fazer uma cirurgia para tentar remover todo o por trás e fazer uma biópsia, né, de todo o material que sair. Se não conseguir, aí eu tenho que fazer a outra cirurgia. Mas em nome de Jesus vai ser suficiente essa cirurgia menos evasiva. E nessa cirurgia também vai provar que até lá eu creio que eu estou curado. Entendeu? Então a gente vai estar continuando orando, né? E, lógico, o custo é alto, peço que vocês orem, mas Deus vai prover. Eu não tenho risco, vou ver como é que eu vou fazer. O custo é muito alto, tudo é particular, eu não sei como eu vou me safar dessa aí, mas Deus já tem a resposta para tudo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu só peço oração de vocês. Amém? Talvez seja em janeiro. Agora em janeiro mesmo, talvez eu seja submetido à cirurgia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, sem tristeza e com alegria no Senhor. Amém. Amém. Som. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela vida do pastor Luiz e pela irmã Ana. Amém? Deus vai providenciar todas as coisas. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai amado, clamando pela vida do nosso pastor, clamando pela vida da irmã Ana, Pai. Nós temos acompanhado tudo o que ele passou, mas só Tu sabes no profundo, Pai. Só Tu sabes no íntimo, Pai. Tudo o que está acontecendo, tudo que já passaram, tudo que estão passando. Mas também nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus poderoso que provê todas as coisas. E não há de ficar em vão todas as nossas orações, Pai. Todos os nossos pedidos, tudo aquilo que temos colocado diante de Ti em favor do Teu servo Luiz e da Tua serva Ana, Pai. Encha eles de esperança como o Senhor já tem enchido todos os dias, Pai. Dê forças para eles todos os dias, Pai. E em nome de Jesus, Tu sabes, Senhor, que nós aguardamos o Teu milagre. Nós acreditamos no Teu milagre, Pai, porque Tu podes, Senhor. Tu podes fazer um milagre, Pai. Pai amado, Pai querido, nós cremos na cura. Nós cremos na restauração. Nós cremos, Senhor, que Tu pode todas as coisas, Pai. Mas mesmo assim, Senhor, se não for possível a cura, Pai, que o Senhor entre com a provisão. Que o Senhor entre com aquilo, meu Pai, que Ele tem clamado, que ela tem clamado a Ti todos os dias, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, não permita, Senhor Deus, que a fé venha se abalar, Pai, por causa desse transtorno, por causa dessa dor, por causa desta preocupação. Mas que a fé venha cada dia mais aumentar, Pai, porque nós acreditamos, Senhor, nós profetizamos o milagre, a cura e a provisão, Pai, porque nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso vivo, que vai fazer e já fez
Em nome de Jesus Cristo, pois o teu filho, Pai, o teu servo e a tua serva, Pai, são testemunhos, Pai, vivos aqui dentro desta casa. Em nome de Jesus, Pai, entra com a provisão, entra com a cura, entra com o socorro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, na nossa vida, independente de diagnósticos, independente disso, talvez alguns de vocês, quando for comprar uma casa, falem assim, é difícil comprar essa casa. Talvez quando vocês for comprar um carro, aí falam assim, esse carro é muito caro. Então, independente daquilo, dos diagnósticos, daquilo, se fosse isso, você não ia ter a tua casa hoje, ia ter? Não. Teu carro? Então, a gente, independente de diagnósticos, de palavras, outras palavras, nós sempre vamos orar por uma cura. Sempre vamos orar por uma cura. A gente sempre vai orar, independente do diagnóstico. Todas as coisas estão debaixo da mão do Senhor. Mas independente, a gente ora pelo milagre. A gente ora pela cura, sabendo que Deus tem um controle de tudo. Amém? Aleluia? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia? Estenda a sua mão. Receba a bênção nesta noite. Amém? Aleluia? Que você tenha dias desta semana abençoados. Que você tenha dias de relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que você tenha nesses dias respostas de Deus para aquilo que você está buscando. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na face da terra, no nome de Jesus. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.